como o Laudo falou, tem uns 15 dias que Deus está falando comigo. E acho que eu poucas vezes tive tanta dificuldade de entender qual era o roteiro que Deus queria trazer aqui. Porque primeiro Ele fala conosco, depois a gente pode transmitir alguma coisa, né? E 2019 foi um ano muito difícil, né? Eu não sei para vocês, mas para nós foi um ano de muita dificuldade. Um ano de incertezas, sem saber o que ia acontecer. Mas, alguns dias, eu vi algo que achei tão impressionante, porque nunca tinha visto na nossa nação. Não sei quantos de vocês viram um culto de ação de graças em Brasília, feito pelo presidente. Vocês chegaram a ver isso? O presidente chorando. E aquilo me impactou, porque eu nunca vi um presidente fazer um culto de ação de graça. Vocês, o pessoal que é um pouquinho mais velho aqui, vocês já viram? Eu nunca vi. Muito pelo contrário, a gente via coisas ocultas, né, na época do Fernando Collor e outros presidentes. Mas quando eu vi aquele culto de ação de graça, eu falei, Deus está mudando nossa nação. Tem algo acontecendo muito sobrenatural. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Por mais erros que a gente veja, às vezes, para vencer toda a corrupção que foi formada durante tantos anos, Deus levantou um homem com temor. Não estou aqui fazendo propaganda política, não. Mas, assim, me impressionou isso. Eu nunca tinha visto um culto de ação de graças em Brasília. Eu já estive em Brasília. Brasília é um lugar pesado, né? É difícil aquela cidade. E, realmente, alguma coisa está mudando. Alguma coisa está mudando. E 2019, que foi um ano tão complicado em tantas coisas, tantas mortes, né? Tivemos o Brumadinho logo no início do ano, tem tantas coisas que aconteceram de tragédias. Mas a gente está chegando agora, nesse final de ano, e eu e minha família, eu, Laudo e Esther, todos os inícios de ano, quando a gente vai para a passagem, a primeira coisa que nós fazemos é fazer nossa lista de oração para o próximo ano. A gente todo ano faz isso. E é muito interessante que a gente sempre lê o que nós escrevemos nos anos anteriores. E como isso edifica a nossa fé, porque você começa a ver assim, quanto Deus respondeu das suas orações. Não sei quantos têm esse costume. Mas é espetacular. É tão espetacular que você vai ver algumas coisas assim que Deus não respondeu no primeiro ano que você orou. Às vezes demorou uns 3 anos, mas Ele respondeu. Ele respondeu. E Ele vem cumprindo todas as coisas, né? E me lembro que teve um ano que nós oramos, nós precisávamos de um documento muito difícil de conseguir para a nossa ONG, que é o SEBAS. E nós oramos e demorou 4 anos para Deus responder a nossa oração. E não ia, indeferia, e não passava o bendito do trem lá. Aí um dia eu parei, esse ano, eu falei assim, Deus, não é possível, nós estamos tudo certo, não tem nada errado, o documento está lá, por que não vai? E aí eu escrevi um e-mail com o coração para Brasília. Sei lá, quem é que ia pegar o negócio. Eu escrevi o e-mail e falei, olha, nós somos uma ONG, assim, atendemos tal, nós precisamos desse documento, ele está há 4 anos parado aí. Aí, mandei o e-mail. Deu 15 minutos, veio a resposta. Aí a pessoa falou assim, olha, acabei de ler o seu processo, peguei aqui, sou responsável, superintendente, não sei das quantas lá do lugar, e você está certa, nós avaliamos errado, você tem direito realmente àquilo. 4 anos nós estávamos orando. Em 15 minutos, Deus respondeu e a gente conseguiu esse documento, que é o top das ONGs aí, é conseguir essa documentação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida ela tem que ser uma resposta de oração, não só para nós, mas para as pessoas que convivem conosco. Nós somos aqueles que trocam essa fé.
Nós trocamos a fé com as outras pessoas. E hoje eu quero falar com vocês de uma coisa que eu nunca tinha me atentado, por isso eu estudei tanto, que é a beleza do girassol. O título dessa palavra é A Beleza do Girassol. Você coloca para mim? Primeira. Olha só que coisa linda. Poucas pessoas entendem como essa flor, como essa planta, ela tem uma ligação tão forte conosco como cristãos, né? Ela é uma planta incrível em todos os aspectos. O primeiro deles é que ela atrai os insetos com muita facilidade, né? Mas qual é o segredo do girassol? E por que ele chama girassol? Em algumas culturas, ele é chamado até de adoração. Eu fui estudar a respeito, tem lugares no mundo que chamam o girassol de adoração. E ele tem esse nome porque todos os dias, quando o sol nasce no leste, ele pode ser a maior plantação que for, todas as flores se viram para o sol. Põe o outro slide. Olha que interessante. Uma plantação inteira voltada para o sol, porque o sol vai nascer. E aí, dizem que as plantas não são vivas como os animais, mas essa planta ela é espetacular. Por quê? À medida que o sol vai subindo, a plantação inteira vai virando. É um fenômeno fora do normal. Eu queria passar um dia olhando uma plantação de girassol para ver ela ir virando, né? Isso acontece porque ela se alimenta do sol. Então, conforme o calor vai pegando ali na planta, ela faz com que ela cresça. E não só isso, ela vai crescendo e vai também produzindo o óleo, né? Que o óleo de girassol é uma coisa maravilhosa, super saudável. É caro, né? Mas é super saudável. É usado na cosmética e várias funções. Mas o girassol, ele tem uma diferença da gente. Imagina eu, branca do jeito que eu sou, branquela do jeito que eu sou, ficar no sol o dia inteiro, né? Ia virar um torrão. Fora que desidrata até umas horas. Mas no girassol acontece ao contrário. Quanto mais tempo ele fica no sol, mais ele se hidrata, porque as raízes deles vão descendo. Ele chega até 10 metros de profundidade a raiz do girassol. E ele precisa desse contato ali com o sol. Só que aí, como é que ele fica no dia em que está nublado? Lascou. E agora? A plantação de girassol no dia nublado, no dia chuvoso. Vira para mim o slide. Ele precisa estar ali, olhando para o sol o tempo inteiro. E a gente vê uma beleza tão grande nisso, que quando Deus, lá em Gênesis 1, criou o sol, a lua, as estrelas, ele cria no quarto dia. Quarto dia é o meio da semana. Em Malaquias 4, abre a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Não sei quem trouxe Bíblia. Se você nunca abriu o livro de Malaquias, ele é o último livro antes do Novo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Olha que interessante. Malaquias 4:2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo de suas asas, e sareis, e crescereis como o bezerro do cevadouro. Olha que interessante. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol da justiça é Cristo.
Cristo divide a semana ao meio. Tudo é antes dele e depois dele. Cristo divide o tempo ao meio, mas ele é o sol. E a lua é a igreja. Sabe por que a lua é a igreja? Porque a lua não tem luz própria. Ela reflete o brilho de Cristo no meio das trevas. Olha que tremendo, gente. Quando Deus faz perfeito. Cristo é o sol da justiça. Mas todos nós, tanto eu quanto você, a gente passa pelo dia nublado, né? Tem um dia que não tem sol, que é aquele dia escuro. E o girassol, ele tem uma particularidade. No dia sem sol, eles... Vira o slide para mim? Olha o que acontece. Ele se vira um para o outro. Sabiam disso? Porque um compartilha com o outro o sol acumulado, o calor acumulado, a energia acumulada para que eles não morram. Por quê? Porque o girassol ele não pode se dobrar. Se ele dobrar, ele morre, porque ele apodrece sem a luz do sol. Então, no dia nublado, um vira para o outro. Imagina aquela plantação enorme, todo mundo um virando para o outro. Olha que tremendo. Vou mostrar depois o lado espiritual disso. Ele precisa da luz. E quando a luz não vem do sol, a gente precisa ter a luz um do outro, né? E vai passando o dia. E ele começa a se virar até o finalzinho do dia. Quando chega no finalzinho do dia, aqueles girassóis que estavam aqui, estão todo mundo virado para lá. Já o sol se pondo. Vira para mim o slide. Olha lá, ó. Todo mundo virado para o outro lado. É assim que eles vão se comportando. Mas aí, quando chega no final do dia, ele se curva. Os cientistas dizem que ele tem dentro de si um relógio biológico, que sabe exatamente a hora das 12 horas, onde ele agora vai começar a se curvar e vai começar o caminho de volta durante a noite. Vira para mim o slide. Agora, está de noite, ele dá uma curvadinha e ele começa de novo. Ele vai a noite inteira virar de novo para esperar o sol vir do leste e nascer novamente. Começa tudo de novo. Vira slide. E aí, estamos lá de novo. Todo mundo esperando o sol nascer. Mas há uma particularidade tão legal assim no girassol, que ele faz esse movimento enquanto ele é jovem. Então, o tempo inteiro, quando jovem, ele fica lá buscando o sol. Ele vai, de noite volta, espera de novo, depois vai, à noite volta. Só quando ele já está adulto, que ele já está maduro, ele se vira só para o leste. Ele está maduro, ele fica só para o leste. Ele não se vira mais. Ele fica ali, só para o leste. Porque está chegando a hora das suas sementes ficarem boas para plantarem outros. E aí ele fica numa posição só. Depois de ele estar um tempo já numa posição só, então ele começa a abaixar. Aí ele realmente começa até aquela posição de abaixar. Vira para mim o slide. E aí, essa é a idade adulta dele, que ele começa já a tombar. E ele envelhece. E aí ele começa a secar. Vira. Ele vai secando. Mas você fala, puxa, ele está morrendo. Será que ele está morrendo? Não, ele não está morrendo. Ele está secando. Vira. E aí, todos secos, agora ele está pronto para a colheita. Pode virar. E dali vai sair a semente de girassol. Papagaio e periquito adoram a semente de girassol. Ele é extremamente nutritivo.
Mas veja que isso é um ciclo de vida tremendo, não é? Não é uma coisa assim fora do normal, é um ciclo de vida. E agora que ele está seco, ele vai produzir outros girassóis, ele vai alimentar outros, ele vai virar produto, né? Na nossa sociedade mais avançada, ele vira um produto aí de extremo valor. Mas essa planta ela tem uma coisa muito forte conosco. Porque quando a gente nasce em Cristo, quando você nasce em Cristo, você precisa aprender a buscar o sol. Você precisa aprender a buscar Cristo. Você precisa aprender a adorar. E no começo da nossa vida cristã, a gente não sabe muita coisa. Então, você precisa seguir o sol. Para onde ele for, eu vou também. Durante todo o seu dia, toda a sua vida, você precisa segui-lo, você precisa buscá-lo. Mas a noite vem naqueles dias difíceis, e você precisa aprender que aquele dia difícil é para você voltar novamente e esperar pela manhã. Porque, como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Abre comigo no Salmo 19. Olha que texto tremendo da palavra. Salmo 19, versículo 1. Abre aí no meio da Bíblia, Salmo 19. Olha o que diz. E os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Olha que texto. Um dia faz declaração ao outro dia. Uma noite traz sabedoria, porque quando a gente está de noite, você começa a refletir tudo que você fez e volta para o dia. Mesmo caminho do girassol. E sem palavras, sem linguagem, a gente ouve a sua voz. Olha o que a Bíblia está dizendo, sem palavras, sem linguagens. Deus colocou uma planta para falar com a gente, né? Nós precisamos aprender a discernir, muitas vezes, quando Deus está falando conosco, em coisas muito simples, né? A Emília começou esse culto dizendo assim, que Deus procura adoradores. Olha, eu não combinei nada com ela, mas o que o girassol é? Um adorador. Um adorador. É a nossa figura. E Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que no dia triste, nublado, sabe o que o girassol está ensinando para a gente? Nós precisamos nos voltar uns para os outros. É o seu calor e a sua energia que me aquece e não deixa com que eu morra. Né? Eu tenho tido o privilégio, em 2019, tive o privilégio de participar de um grupo de meninas, meninas acima de 30, um grupo de mulheres maravilhosas que eu aprendi a amar. E que a gente se reúne de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, quando dá tempo, para orarmos juntas, para lermos a palavra de Deus juntas, para conversarmos, para comermos juntas, para falar de nada. Sabe que às vezes a gente precisa falar de nada? Sabe, falar aquelas coisas que não... Porque isso produz em nós uma troca desse calor, dessa energia. Eu sempre falei que a gente não precisa de líderes espirituais, nós precisamos de amigos. Não adianta você ter líder, o líder super poderoso, o apóstolo, não sei das quantas. Agora é uma mania de falar que todo mundo é apóstolo, né? Porque ser pastor é pouco, tem que ter uma hierarquia maior, tem que ser bispo, apóstolo, sei lá. Mas, na verdade, a gente não precisa de líderes espirituais, nós precisamos de amigos.
Há muitos líderes que morrem espiritualmente porque não têm amigos, não tem com quem dividir, não tem com quem trocar. Porque o dia nublado e o dia mau, ele vem para todo mundo, vem para mim, vem para você. E a gente precisa aprender como girassol. Nesse dia, vamos virar um para o outro e vamos trocar, né? Lê comigo aí Eclesiastes 4. Um pouquinho para frente. Olha que texto lindo. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9, de 9 a 12. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor serem 2 do que 1. Quando o sol se põe, é muito importante a gente estar junto para passar a noite. Você vê que na plantação do girassol, à noite, eles estão juntos. E eles começam todos ao mesmo tempo, se voltarem para o leste de novo, para poder receber o sol no início do dia. Como a gente teve muita confraternização agora, esses dias de festa, nós fizemos uma confraternização com os nossos funcionários, e foi um momento assim que eu fiquei, acho que, emocionada, porque há 20 anos atrás, eu e o Laudo, a gente limpava o chão, a gente pintava a parede, a gente fazia o que tinha que fazer para fazer aquela obra crescer. E no dia aqui antes da véspera de Natal, nós nos reunimos e tinha mais gente de funcionário lá do que tem gente hoje na igreja. Tinha mais de 100 pessoas ali trabalhando, né? E eu senti de Deus dar uma palavra para aquelas pessoas, para mostrar para eles tudo que Deus fez de milagres até hoje. E foi muito interessante assim que as pessoas se emocionaram, tudo. Mas, num determinado momento, eu digo assim, o pouco com Deus é muito. Aquilo que Deus nos dá de pouco, se você é fiel, Ele vai fazer com que aquilo se multiplique e se torne muito. E eu vi isso quando éramos só nós dois. E hoje eu tenho mais de 100 pessoas trabalhando e eu falo, nossa, isso é espetacular. Porque foi pela fé, nós não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro, não tinha nada. E Deus fazendo algo maior do que eu pudesse imaginar. Aí passou uns dias, eu estava trabalhando, uma senhorinha tinha entrado de férias, voltou. E ela falou assim, dona Roseni, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, claro que pode. Aí ela entrou, me abraçou assim, gostoso. E ela começou a chorar. Não estava entendendo muito bem, né, a situação. E ela falou assim, eu queria te agradecer por abrir uma porta de emprego para mim. Eu falei, é verdade, mas por que tal? Ela falou, porque eu estava passando fome. E quando esse lugar se abriu neste ano, eu tive comida em casa. Dor. Nossa. E às vezes, você acha que você não vai ser nada para o outro. Você não tem nada para trocar. E você é uma pessoa que vai proporcionar, às vezes, comida para outra pessoa, né? Na véspera de Natal, minha filha queria ir para a casa de uma pessoa, e eu falei, não vamos fazer comida aqui, a gente vai passar na minha cunhada. Aí eu peguei, fui lá, comprei um Chester, fiz uma lasanha legal, e dei para minha filha passar o almoço lá com essas pessoas, com essa família. Quando nós chegamos lá,
eu soube que eles tinham passado o Natal só com arroz e feijão. E para mim foi tão forte aquilo, que quanto você pode abençoar alguém que às vezes você nem sabe que está passando necessidade, né? A gente passa o Natal às vezes comendo que nem um louco. E tantas pessoas não têm o básico, o básico. Eu vi 2 famílias que não, com muita dificuldade para passar esses dias. E a gente ajuda as pessoas e você nem sabe se ela precisa tanto daquilo ou não, porque a gente não tem trocado tanto quanto o girassol. Às vezes há pessoas aqui hoje que estão passando necessidade e eu nem sei. Mas eu queria te dizer isso, que o sol da justiça sabe. E mesmo quando você ajuda alguém, você não sabe se ela vai ser grata por aquilo que você está ajudando, mas não se importe, né? Jesus, um dia, andando pelo caminho, havia 10 leprosos. Vamos ler lá. Lucas 17. Vamos ler. Muito, muito bom esse texto. Lucas 17. Do 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Quando você ajuda uma pessoa, você não sabe se ela vai ser grata por aquilo que você está fazendo. Mas você tem que ter a convicção de que quando você está maduro como o girassol, você já recebeu o sol suficiente. E ainda que você comece já a secar, a sua semente vai ser importante para germinar na vida de outra pessoa, né? Um dia eu e o Laura estávamos saindo do trabalho, passamos numa rua, 2 garotos vieram para nos assaltar. Cada um deles colocou uma arma na minha cabeça, uma arma na cabeça do Lauro. A Esther estava atrás. Naqueles segundos, você pensa assim: ai meu Deus, se ele puxar o gatilho, acabou tudo. E é tão tenso o momento, né? E eles estavam extremamente drogados. Mas quando eu olhei para o garoto, eu falei: nossa, a gente já atendeu esse menino aqui. Ele já foi aluno nosso. E aí doeu mais no coração ainda. Falei: nossa, eu já fiz tanto por ele, e ele agora pode acabar com a minha vida. Em segundos. Ele pode acabar com a minha vida, acabar com a vida do meu marido. E acabou tudo. E aí, resumindo a história, Deus deu o livramento. E eles levaram lá as coisas, saíram, foram embora. Nós voltamos para o núcleo. Quando nós voltamos, a comunidade inteira viu que tinha acontecido alguma coisa. Coitados dos meninos, né? Os manos pegaram os meninos, levaram para a sala de massagem. Eles têm lá a sala de massagem deles lá. E eles tomaram uma surra tremenda. Em 15 minutos devolveram tudo que a gente tinha, que eles tinham roubado. Mas o que ficou no meu coração desse episódio é quanto eu já atendi de pessoas e tentei fazer o bem para as outras pessoas, mas poucos são os que voltam para agradecer. E quando você olha isso, você tem que olhar para Jesus aqui. Jesus curou 10. Um só voltou.
Você tem ideia do que é isso? De 100%, só 10% volta. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas não com o sol da justiça, elas estão preocupadas com a bênção. O que eu posso receber? O que eu posso ganhar com isso? Então, aí eu não vou ter preocupação em agradecer pelo que eu recebi. Eu estou preocupada só na cura que eu recebi, não naquele que é o curador. Por isso, há uma diferença muito grande entre as pessoas que frequentam igreja e pessoas que são adoradores. O adorador, como o girassol, procura o sol. E onde ele estiver, ele vai segui-lo. E no dia mau, e no dia nublado, ele vai se voltar para o seu irmão e vai buscar nele o calor que ele precisa. O adorador, ele sabe se comportar no dia maravilhoso. Hoje está um dia lindíssimo. Hoje, quando você sair daqui, olha para o sol e lembra dessa palavra. É um dia lindíssimo. Um dia da gente se reabastecer com a alegria do sol da justiça. Mas, quando a gente chega à idade adulta, na fé, a gente aprende a se curvar diante do Senhor que criou os céus e a terra. A gente aprende a adorá-lo, a gente aprende a dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando na idade adulta, quando você entendeu a maturidade cristã, você sabe que você está pronto para lançar a semente, mesmo que isso te faça morrer. Você está pronto para lançar a semente. E não dá para tirar a semente do girassol enquanto ele não morrer. Olha que interessante, não dá para tirar a semente. E a semente do girassol é que vai produzir tanta vida fora. Poucas plantas têm uma ação nutritiva tão grande quanto o girassol. Mas é a abundância do Senhor Jesus Cristo na minha vida, o quanto eu recebi dele, é que vai me permitir ter uma semente que vai produzir a mesma planta, o mesmo fruto em outros. O mesmo fruto que Deus colocou em mim, vai colocar em você, que colocou em você, vai produzir nos outros, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas pegam ramos e começam a estender no chão, e pegam suas vestes e estendem no chão, e dizem, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Só que essas mesmas pessoas que estenderam os ramos, alguns dias depois gritam, crucificam-o, crucificam. Olha que controvérsia. Porque essas pessoas que gritam, crucificam, não têm a semente em si. Está buscando só o Senhor da cura, mas não querem realmente, querem só a cura, né? Como a lição do girassol, e espero que isso fique gravado no seu coração, porque quando você olhar para essa flor, você se lembre disso, que nós, tanto eu quanto você, temos que ser como o girassol. No ano de 2020, você pode ser mais um, como o Laudo disse semana passada, mais uma batata no purê, né? Sem identidade. Ou você pode ser uma pessoa que absorve tanta presença de Cristo, que as pessoas te buscam no dia mau, para poder trocar o calor com você. A gente pode ser mais um no próximo ano, ou a gente pode ser alguém que vá fazer a diferença. Só que você tem que ter isso claro, que nem todo mundo vai te agradecer. Nem todo mundo chega para o patrão e fala assim, olha, muito obrigado pelo emprego que o senhor me deu. Ele só lembra do emprego que Deus deu para ele ali, que o patrão abriu a porta, no dia que ele está na fila do desempregado. Ele falou, puxa, eu tinha lá um emprego legal, não soube cuidar dele, agora estou aqui desempregado, não tenho o mínimo para viver, né? Eu confesso para vocês que tem dia que dá vontade de desistir. Você tem tantas demandas assim para responder, que você fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? Mas aí quando eu olho, eu falo, eu estou semeando.
em alguma terra vai fazer a diferença, como fez nessa senhorinha, que não tinha o que comer e a porta de emprego levou comida para a casa dela, né? Como empresário, você tem que pensar nisso. Quando você estiver naquela luta, você fala, como é que eu vou fazer amanhã? Lembra disso, que você é como o girassol, que está recebendo a luz do sol. Você vai ficar maduro e você vai semear em outros. Tem que lembrar disso sempre. Mas não espere a gratidão. A gratidão virá de 10% de todos que você fizer. Mas não é em vão o seu trabalho no Senhor. Nunca é em vão. Nunca é em vão. O grande sinal de maturidade na nossa vida é quando a crítica e o elogio não têm valor nenhum. Você quer me criticar? Critica. Não tem problema nenhum. Você quer me elogiar? Amém. Tem que saber receber. Mas estas coisas não podem ser a direção da sua vida. Não é porque alguém te elogiou que você fica bem. Não é porque alguém te criticou que você fica mal. Mas é por causa do sol. É o que você está seguindo. Que vai te dar estabilidade todos os dias. Eu lá estávamos conversando agora há pouco sobre depressão, né? A gente vê tantas pessoas em depressão como uma doença, e eu sei que é uma doença, mas eu questiono às vezes porque existe um lado espiritual, do quanto você busca. Você se encheu da luz do sol, aquele calor permanece, mas quando você abaixa, e você ainda não está maduro, você pode morrer, você vai apodrecer. E quantas pessoas baixam a guarda nas mínimas coisas que acontecem? Aconteceu um negocinho, agora está uma moda entre os adolescentes, aconteceu, pisaram no meu pé, vou me matar. Vou desistir. Então é mais fácil desistir do que buscar o sol. É mais fácil dizer assim, não vai dar, não quero mais, do que buscar o sol, ou do buscar ajuda no dia nublado. Presta atenção, se você tem sentido que não dá mais, que você não está aguentando mais, olha o que a palavra de Deus está dizendo para você hoje. Busca ajuda. O dia está nublado, busca o irmão. Busca aquele que pode te dar e trocar com você a luz do sol. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha para o leste. Olha onde o sol vai nascer. O sol está se pondo, vai chegar à noite, se une e volta de novo ao primeiro amor. Volta de novo para o primeiro amor, espera o sol outra vez. Ele vai te aquecer de novo amanhã. Ele vai te dar sustentação de novo amanhã. Você não vai morrer ali. Mas não deixa que vozes digam para você, você não presta para nada, você não serve para nada. O que o Senhor está dizendo nessa manhã é que você é tão bonito, tão bonita quanto um girassol. Vocês são tão bonitos quanto. Uma coisa linda quando o dia, o sol está a pique e o girassol está lá recebendo todo aquele calor. Sabe o que acontece? Ele começa a atrair insetos. Vem muita abelha, muita joaninha, muitos insetos ali, e ali acontece a polinização. Quando você está cheio de Deus, você começa a atrair as pessoas. Você começa a atrair. Elas começam a sentir o perfume de Cristo em você. Porque elas precisam do que você tem. O mundo está precisando do que nós temos. Eu não quero me alongar muito. É isso que Deus falou comigo. Espero que esteja falando com você. E eu queria, nessa manhã, a gente poder trocar um com o outro, a gente gastar um tempinho em oração, um com o outro, assim como o girassol. Mas eu quero que você sinta o seguinte: se você é aquele girassol que está precisando de energia, e tem consciência disso, eu tenho certeza que vai ter alguém aqui que está cheio da luz do sol, para poder trocar com você. Então eu queria, fica de pé.
Feche teus olhos. Vou orar agora. Mas eu queria que você, depois da minha oração, procurasse alguém. Você não vai ficar sozinho ou sozinho. Procura alguém para trocar essa energia que você tem, essa luz do sol que está brilhando dentro de você. Procura alguém. Se você sente que você não tem, procura alguém que você vê que tem. Mas a gente precisa se abençoar nessa manhã. Para começar esse 2020 com outra visão. Uma visão realmente de buscar a Cristo com todo o seu coração. Com todo o seu coração. E no dia mau, se lembra disso. Você tem irmãos com quem você pode trocar. Jesus, nessa manhã, com essa palavra, eu oro. Buscando a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a trocar da Tua presença uns com os outros, Senhor, nesse lugar. Ajuda-nos a trocar da presença do Espírito Santo um com o outro, Senhor. De forma que sejamos mais e mais frutíferos, nos ajudando, Senhor, te seguindo onde quer que o Senhor vá. E que sejamos luz no meio das trevas, Senhor. Que possamos estar entendendo, Senhor, o que queres de nós nesse dia a dia. Entendendo que no nosso trabalho, nós não trabalhamos para o nosso patrão, nós trabalhamos para Ti. Que as pessoas são tocadas ao nosso redor por causa da Tua presença em nós, Senhor. E eu oro nessa manhã, Senhor, para que Teu Espírito Santo venha sobre este lugar e possa nos permitir ver a necessidade um do outro, Senhor, um do outro. Sê conosco, Jesus, sê conosco, Senhor.